A justiça e o sistema judicial deveriam andar de mãos dadas. Mas às vezes uma abordagem muito branda com os infratores apenas cria um sentimento de impunidade e os encoraja a cometer atos ainda mais repreensíveis. Hoje falamos sobre uma pessoa cujas ações vergonhosas se multiplicaram devido a falhas no sistema judicial. Em 2009, Amber Dubois morava em um bairro de San Diego, Califórnia. Ela vivia em escondido com sua família. Os pais de Amber se divorciaram quando ela ainda era muito jovem, mas ela manteve contato com ambos. Mais tarde, sua mãe se casou com Dave Cave e Amber ganhou uma irmã mais nova chamada Allison. Amber se dava bem com seu padrasto e o considerava como um segundo pai. Amber se destacava por sua inteligência e amor pela leitura. Ela estava mais interessada em livros do que nas coisas típicas de sua idade. Relacionamentos românticos não a interessavam por enquanto. A jovem buscava conhecimento e frequentava cursos extras para estar à frente do programa escolar. Mas a maior paixão de Amber eram os animais. Ela lia sobre eles, visitava zoológicos e exposições. Ela registrava suas impressões em um diário. Esse amor se desenvolveu no sonho de se tornar bióloga marinha e estudar o comportamento dos animais. Por isso, Amber ficou feliz com a oportunidade de participar do programa escolar Fazendeiros do Futuro. O núcleo do programa consistia em permitir que os alunos comprassem e cuidassem de um animal de fazenda. Amber queria comprar um cordeiro. Embora a família não fosse rica, a jovem implorou aos seus pais para ajudá-la neste projeto. Os pais não estavam particularmente entusiasmados com a ideia, mas cederam à insistência de sua filha. Eles disponibilizaram cerca de $200 para a compra do animal, restando apenas resolver a questão do alojamento. Amber esperava ansiosamente pelo dia em que poderia buscar seu cordeiro, que já havia nomeado de Lynette. Em 13 de fevereiro de 2009, uma sexta-feira, Amber Dubois partiu para a escola com um cheque para o cordeiro em sua mochila. Normalmente, ela ia a pé e levava cerca de 15 minutos por trajeto. Naquele dia, Amber não voltou para casa no horário habitual. O primeiro a notar foi seu padrasto, que chegou do trabalho por volta das 16 horas. Normalmente, Amber já estava em casa, mas ele pensou que ela poderia ter se detido no círculo de animais ou já ter comprado o cordeiro. Mesmo assim, ele teve um pressentimento ruim. O homem procurou pela vizinhança, mas não encontrou Amber. Ele tentou ligar para ela, mas sem sucesso. O fazendeiro com quem estava planejada a compra do cordeiro disse que não tinha visto a jovem. O padrasto informou sua esposa, que também começou a ligar para a filha. Dave foi até o clube da escola, mas lá não tinham visto Amber. Na escola informaram que ela não havia aparecido desde a manhã. Esta notícia preocupou muito o homem, e quando a mãe de Amber soube, instalou-se um verdadeiro pânico. Amber não teria faltado às aulas voluntariamente. A ausência nas aulas não correspondia de modo algum ao seu caráter, o que preocupava muito sua mãe. Além disso, Amber deveria receber um cordeiro muito esperado naquele dia. Os familiares não imaginavam quais circunstâncias desagradáveis haviam impedido a jovem de chegar à escola. A mãe ligou imediatamente para a polícia e relatou o desaparecimento. Entre lágrimas, pediu que começassem a busca imediatamente. A mulher tirou folga do trabalho e correu para casa para procurar sua filha. Ela também informou o pai biológico de Amber, que também se juntou à busca. Os policiais que chegaram falaram com os pais. Estes relataram que Amber era calma e caseira, interessada em estudos e animais, e tinha pouco contato com pessoas de sua idade fora da escola. Os pais não acreditavam que ela tivesse saído por conta própria. Nunca tinha havido problemas com ela. Após examinar os pertences de Amber, os investigadores também descartaram a teoria de fuga. Todas as suas coisas e seu dinheiro haviam ficado em casa.
Eles decidiram verificar o caminho escolar de Amber em busca de pistas, supondo que ela poderia ter se encontrado com alguém. Mas a busca não teve resultados. Os colegas de classe confirmaram que Amber se concentrava nos estudos e tinha pouco contato com os outros. A verificação das atividades de internet de Amber também não revelou nada suspeito, apenas buscas sobre animais. Na tentativa de encontrar qualquer informação, a polícia pediu ajuda ao público. Foram distribuídos anúncios com uma foto da pessoa desaparecida. Graças à participação ativa dos cidadãos, os policiais receberam as primeiras informações úteis. Várias testemunhas afirmaram ter visto uma jovem parecida com a desaparecida na manhã de 13 de fevereiro. Ela foi vista em um caminho, andando sozinha em direção à sua escola. Logo se apresentou outra testemunha. Uma conhecida da família que frequentemente levava a jovem Amber para a escola, pois seus filhos estudavam juntos. Naquela manhã fatídica, ela também viu Amber indo para a escola e quis oferecer uma carona. No entanto, quando estava na mesma altura que a jovem, notou que ela estava andando e conversando com um rapaz. A mulher não o reconheceu, mas decidiu não interromper a conversa e passou direto. Ela descreveu o rapaz como tendo pele escura e rosto redondo. Neste momento, esta era a única pista para os investigadores. Eles seguiram esta informação e tentaram estabelecer a identidade do rapaz, mas nenhum dos colegas de classe de Amber sabia quem ele era. Em seguida, os investigadores verificaram o telefone celular da desaparecida. Descobriu-se que o sinal ainda estava sendo detectado na área onde a jovem havia desaparecido. Isso significava que ela mesma ou outra pessoa estava tentando acessá-lo. No entanto, não foi possível determinar a localização exata e encontrar o telefone. Cães especialmente treinados foram usados na busca e conseguiram captar um rastro. Eles levaram os buscadores até a Escondido High School, depois ao longo da rodovia até a remota reserva indígena de Pala, onde o rastro se perdeu. A mãe afirmou que elas nunca tinham estado naquela área e Amber não teria ido para lá sozinha. Tudo isso indicava circunstâncias imprevistas. A notícia sobre o incidente com Amber se espalhou rapidamente pela região. Esta notícia já aparecia em todos os noticiários. Isso ajudou a reunir muitos grupos de voluntários que procuraram a polícia e ofereceram ajuda. Finalmente, o FBI se envolveu. Os agentes começaram a investigar moradores locais com antecedentes criminais. Eles realizaram mais de 500 entrevistas, mas não encontraram pistas. As autoridades policiais examinaram novamente a casa da desaparecida com meios especiais, mas não encontraram nada suspeito. Todas as câmeras de vigilância ao longo da possível rota também foram verificadas. Embora ela aparecesse em algumas gravações, em nenhuma delas havia o momento do desaparecimento. O tempo passou, mas os investigadores não tinham nada substancial. Os grupos de busca também não encontraram nada. De todas as informações coletadas, apenas um nome se destacava: Dave Cave, o padrasto, que era suspeito desde o início. A polícia investigou minuciosamente a vida familiar. Em geral, havia compreensão, mas o padrasto tinha algumas queixas. Ele achava que Amber deveria passar mais tempo com a família, embora ela preferisse a escola, clubes e o isolamento em seu quarto. O principal que alarmou a polícia foram as declarações confusas do padrasto sobre aquele dia. Ele inesperadamente não foi trabalhar. Foi ao treino. Voltou para casa. Saiu novamente. O padrasto visitou sua mãe e sua esposa no trabalho. Trouxe-lhe um presente incomum, pela primeira vez em sua vida em comum. Além disso, quando voltou para casa, não verificou a secretária eletrônica, o que era atípico para ele. Parecia que os pensamentos de Dave estavam distantes. Até sua esposa notou que ele estava se comportando de maneira incomum naquele dia. As autoridades policiais investigaram minuciosamente o passado do padrasto suspeito, mas não encontraram evidências contra ele.
Finalmente, ele foi convidado à delegacia para verificações, incluindo um teste de detector de mentiras. O homem concordou. Dave passou em 8 testes de polígrafo com sucesso. Para o desgosto dos investigadores, ele passou em todos os testes perfeitamente. Depois disso, todas as suspeitas contra ele foram abandonadas. Meses se passaram, mas não havia novidades sobre Amber. A mulher estava atormentada por dúvidas sobre o possível envolvimento de seu novo marido no desaparecimento de sua filha. Finalmente, ela não aguentou mais. Pegou suas coisas e a filha mais nova, Allison, e deixou Dave. Ela temia pela segurança de sua segunda filha. A mãe tirou férias longas e não tirava os olhos de Allison. A mulher estava desesperada. Ela esperava que sua filha ainda estivesse viva, embora as chances fossem pequenas. A mãe estava pronta para recorrer a investigadores particulares, adestradores de cães, até mesmo a videntes. Ela não hesitou em viajar com Allison para o México quando uma testemunha relatou ter visto Amber lá. No país estrangeiro, ela percorreu as ruas com panfletos, questionando pessoas e espalhando informações sobre sua filha desaparecida. O pai biológico de Amber também estava consumido pela busca. Ele deixou seu trabalho e gastou todas as suas economias. Isso teve um forte impacto sobre ele, mas ele não desistiu. A história provocou uma enorme ressonância pública. Artigos foram escritos e documentários foram feitos sobre o misterioso desaparecimento de Amber. Toda a América estava agitada com este caso. Em 13 de fevereiro de 2010, no aniversário do desaparecimento de Amber, sua família organizou um evento em sua escola. O objetivo era arrecadar fundos para continuar a busca. A polícia apareceu lá e admitiu publicamente que não estava progredindo nas investigações. Amber ainda era considerada desaparecida. Neste momento, poucos ainda acreditavam em seu retorno. As pessoas apoiavam a mãe de Amber e estavam indignadas que o possível criminoso pudesse estar em liberdade. Algumas semanas depois, em 25 de fevereiro de 2010, Chelsea King desapareceu na pequena cidade de Poway, a 20 minutos de carro de escondido. Ela tinha um irmão mais novo chamado Tyler. Naquela manhã, Chelsea foi correr, mas não retornou até o meio-dia. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Seus familiares não conseguiam contatá-la. Eles estavam menos preocupados com sua ausência do que com o fato de ela não responder a ligações e mensagens, algo que nunca havia acontecido antes. A família procurou a polícia e uma busca em larga escala começou. Descobriu-se que Chelsea tinha ido ao Parque Rancho Bernardo em San Diego, um local popular de recreação. Os pais foram até lá e encontraram seu carro no estacionamento. O telefone estava tocando dentro dele, mas Chelsea não estava em lugar algum. A área foi vasculhada. Muitos voluntários se juntaram à busca. Após algumas horas, alguns pertences pessoais da jovem foram encontrados na floresta. Eles estavam em uma trilha a cerca de 3 quilômetros de seu carro. Isso levantou preocupantes suspeitas sobre um possível ataque. Ainda não havia notícias sobre Amber, mas quando seus pais souberam do novo desaparecimento, foram imediatamente ao parque e ofereceram ajuda na busca. Os familiares de Amber sentiram uma conexão entre os incidentes e queriam ajudar a família de Chelsea. Eles decidiram se unir para encontrar quem estava perturbando as garotas locais. Cães farejadores especiais foram utilizados. A trilha terminou no Lago Hodges, perto do parque, onde concentraram seus esforços. Logo encontraram mais pertences da atleta: sua blusa e um tênis de corrida. Durante a busca, os investigadores verificaram a cronologia e relatórios atuais sobre meninas desaparecidas. Eles conheciam o caso Amber e procuravam por incidentes similares nos últimos anos. Descobriu-se que houve outro incidente alguns meses antes do desaparecimento de Chelsea. Em 22 de dezembro de 2009,
Candice Moncaio estava correndo em sua rota habitual, perto do local onde os pertences de Chelsea foram encontrados. Candice foi atacada por um desconhecido. Ele a jogou no chão e tentou segurá-la. A jovem reconheceu suas intenções e começou a lutar e gritar. Por um milagre, ela conseguiu se libertar e atingi-lo com força. O agressor ficou distraído com a dor, o que deu a Candice a chance de fugir. Ela imediatamente procurou a polícia e relatou o incidente. Quando Chelsea desapareceu, o caso de Candice ainda estava sendo investigado, mas não havia pistas. A polícia verificou novamente a descrição do agressor. Um jovem de pele clara com cabelos escuros e constituição robusta. Enquanto isso, chegaram os resultados da análise dos pertences de Chelsea. 2 perfis de DNA foram encontrados. Um de Chelsea, o outro estranho. Foi imediatamente comparado com o banco de dados e houve uma correspondência. O proprietário era John Gardner, conhecido por seu comportamento perigoso. Ficou claro que ele estava envolvido no desaparecimento de Chelsea e os investigadores começaram a procurá-lo. Havia a possibilidade de que a pessoa procurada estivesse em cativeiro. O suspeito morava não muito longe da propriedade de Bernard. Ele foi preso em 28 de fevereiro de 2010. Inicialmente, todas as suas posses e objetos alugados foram verificados, mas nada foi encontrado. Após a prisão, o homem exigiu um advogado e se recusou a falar com os investigadores, o que dificultou a busca por Chelsea. Começaram a investigar o passado do suspeito para entender para onde ele poderia ter ido. John Albert Garner nasceu em 1979 na Califórnia. Sua infância foi difícil. A família se mudava frequentemente. O pai abusava de álcool e mostrava comportamento agressivo. A mãe de John relatou seus problemas psicológicos desde a infância. Ele foi tratado em uma clínica especializada e tomou muitos medicamentos, mas sem sucesso particular. Foi diagnosticado com transtorno bipolar e síndrome do déficit de atenção. Seu humor era muito instável. Em 2000, John foi preso por um incidente com uma jovem vizinha. Ele a convidou para assistir a um filme, mas a situação saiu do controle. A jovem conseguiu deixar a casa e chamar a polícia. Garner foi condenado a 6 anos de prisão. Psiquiatras alertaram sobre seu perigo potencial para a sociedade, mas após sua libertação deram-lhe uma chance de reabilitação. Curiosamente, um dos especialistas insistiu em uma sentença o mais longa possível para este homem perigoso: 10 anos. No entanto, ele não só foi liberado mais cedo, mas foi solto em liberdade condicional após apenas 4 anos. Depois disso, ele violou várias vezes as condições da liberdade condicional, mas as autoridades não tomaram medidas. John parou de se reportar à polícia alguns meses antes do desaparecimento de Amber Dubois. Os investigadores tinham uma vítima que podia identificar o perpetrador. Candy estava visitando seus pais, então os investigadores tiveram que ir até ela. Eles levaram 6 fotos, uma de John e as outras de homens com aparência similar. A jovem apontou imediatamente para Gardner. Enquanto isso, o suspeito negava qualquer envolvimento no desaparecimento de Chelsea, mas não podia explicar a presença de seu DNA nas evidências. Era difícil se comunicar com ele. Ele ficava em silêncio, gritava ou ria histericamente. Inesperadamente, Gardner perguntou se eles também queriam acusá-lo no caso Amber Dubois. Até aquele momento, ela não havia sido mencionada. Isso levou à suspeita de que a lista de seus crimes poderia ser mais extensa. Uma verificação revelou que Gardner havia morado perto da casa da desaparecida Amber 1 ano antes. Os investigadores não lhe disseram isso imediatamente, mas informaram o departamento que estava lidando com este caso. 5 dias após o início da busca, Chelsea King foi encontrada no Lago Hodges. Foram descobertas evidências que apontavam para John Gardner. Depois disso,
As autoridades tinham motivos substanciais para acusar Chelsea e Candace de crimes graves. Só restava provar o envolvimento no desaparecimento de Amber. Eles continuaram coletando informações e pressionando o suposto perpetrador. John entendeu que a verdade inevitavelmente viria à tona. Então decidiu, por conselho de seu defensor, fazer um acordo para aliviar seu destino e revelar o paradeiro de Amber. Uma de suas condições era que fosse ocultado dos jurados que ele havia revelado este local. A acusação concordou. Seguindo as instruções de Gardner, eles foram até Pala, perto de Escondido. Com amarga ironia, esta área estava a apenas alguns quilômetros do local para onde os cães farejadores haviam levado anteriormente. Perto de uma antiga torre de água, o suspeito apontou para um pedaço de terra que começaram a cavar. Os restos encontrados foram enviados para análise. A identidade de Amber foi confirmada através de registros dentários. Vestígios de Amber não foram encontrados em nenhum dos carros ou casas do suspeito. Devido ao acordo, a acusação não podia revelar que John havia indicado este local. Portanto, neste momento, ele não podia ser acusado no caso Amber. Os familiares de Amber ficaram abalados com esta descoberta. Eles ainda esperavam seu retorno para casa. A família de Chelsea também estava em profundo luto pelo incidente com a jovem. Os pais de Amber ficaram extremamente perturbados que o perpetrador não seria punido pelo incidente com sua filha. No entanto, os investigadores puderam responsabilizá-lo por outro crime, o que já era um sucesso. A promotoria tinha evidências substanciais contra o suspeito em relação ao caso de Chelsea. A acusação até esperava a pena máxima. Testemunhos, análises de DNA e outras evidências praticamente garantiam um sucesso no tribunal. No entanto, existia a possibilidade de que o caso de Amber não fosse oficialmente encerrado. Por isso, foi proposto outro acordo com a acusação. As famílias de ambas as mulheres concordaram com o acordo para declará-lo oficialmente culpado em ambos os casos. Em troca da confissão dos crimes contra Chelsea, Amber e do ataque a Candace, foi prometido poupar sua vida. John prometeu pensar sobre esta oferta. Mais tarde, a mãe de Amber pediu um encontro com Gardner. Foi permitido que ela o visitasse. Na conversa, ele contou como viu a jovem a caminho da escola e a forçou a entrar no carro sob ameaças. Então, ele a levou para um lugar remoto, onde fez coisas terríveis. Após seu relato, a mãe de Amber saiu em silêncio, sem encontrar palavras. Este encontro lhe deu uma compreensão do ocorrido e eliminou as suspeitas contra seu segundo marido. As famílias finalmente puderam se despedir de suas filhas. A mãe de Amber se reconciliou com seu marido e eles continuaram vivendo juntos buscando ajuda de conselheiros familiares. O homem a perdoou por ofensas e suspeitas anteriores. Finalmente, Gardner concordou com a oferta dos promotores para evitar a pena mais severa. Em maio de 2010, ele foi condenado a 2 penas de prisão sem liberdade condicional pelos incidentes com 2 jovens mulheres, além de 25 anos pelo ataque a Candace. Segundo Gardner, algum tempo após o incidente com Amber, ele tentou causar danos irreparáveis a si mesmo. No entanto, esta tentativa falhou. Ele alegou ter sentido forte remorso por seus atos. Depois disso, desenvolveu problemas psicológicos e buscou ajuda profissional. Gardner relatou aos médicos dificuldades em controlar suas emoções, mas não contou nada sobre o incidente. Foi prescrito tratamento para ele. Após alguns anos, a mãe de Amber encontrou forças para perdoar a pessoa que havia causado dor à sua família. Isso a ajudou a encontrar paz interior e encerrar este capítulo doloroso de sua vida. Estes eventos provocaram uma ampla ressonância pública. Como resultado, foram feitas mudanças na legislação em relação a pessoas que cometeram crimes de natureza íntima. Pela primeira vez, as multas foram aumentadas.
Os tempos de prisão foram prolongados e os requisitos para a supervisão após a libertação foram fortalecidos. Além disso, as possibilidades de libertação antecipada em tais casos foram revisadas.